Olá pessoal, aqui é Renan Sassi e esse é sem dúvida o vídeo mais pedido aqui do canal. Como calcular a margem de lucro líquida? Antes de irmos para o vídeo, eu quero dar 3 recados. O primeiro, se você ainda não for inscrito no canal, clique em inscrever-se aqui embaixo, porque aqui tem conteúdo novo toda semana sobre gestão para pequenas empresas. O segundo recado, se você quiser receber esse conteúdo em primeira mão, adicione o WhatsApp que está passando aqui na tela e você fará parte da minha lista VIP. Sempre que sair um conteúdo, você será notificado. E terceiro e último, se você quer conhecer um método que organiza rapidamente as finanças da sua empresa e que funciona sempre, quero te convidar para conhecer o treinamento Pro Gestão. O link vai estar aqui na descrição também. Agora sim, vamos ao vídeo. Se você quiser fazer o download dessa planilha, o link também vai estar aqui na descrição. Note que a gente tem uma coluna de reais e outra de porcentagem e a gente tem algumas colunas em cinza, algumas células em cinza. São essas as células que a gente vai precisar preencher. Vamos supor que a gente venda notebooks e 2.497 seja o preço de venda à vista desse notebook. Aqui em custo da mercadoria vendida, a gente precisa colocar quanto a gente pagou por essa mercadoria. Aqui em super simples, é um imposto que você paga. Renan, eu sou MEI. Não tem problema, deixa zerado se você for MEI. Se você paga uma alíquota maior ou menor, ou se você não souber, entre em contato com o seu contador, ele vai te passar a alíquota certinha que você paga de porcentagem. Se você paga comissão para os vendedores, coloque a comissão que você paga. E se você tem fretes, coloque o frete aqui em reais. Renan, às vezes é 20, às vezes é 80. Faça uma média, tudo bem? Para você ter um valor mais aproximado. E aqui o próximo passo que a gente precisa é encontrar a porcentagem de gastos fixos para descontar desse preço de venda. E aqui que muita gente acaba errando e acaba complicando um pouquinho a conta. Por quê? Porque o preço de venda do notebook é de 2.497. Mas e aí? A minha empresa tem gastos fixos, por exemplo, de 15 mil reais por mês. A gente precisa transformar esses gastos fixos em uma porcentagem para poder descontar do preço de venda e chegar no lucro líquido. Por isso, eu fiz essa outra caixinha que está aqui embaixo, que ela vai nos auxiliar para encontrar essa porcentagem. O primeiro que a gente precisa fazer é o faturamento médio. O que seria o faturamento médio? Uma média de faturamento mensal. Se você tem os últimos 12 meses de faturamento da sua empresa, pegue o faturamento anual da sua empresa e divida por 12. Se você só tem os últimos 3 meses de faturamento da sua empresa, some esses 3 meses e divida por 3. Se você só tem 5, some os 5 e divida por 5 e assim por diante. Desse modo você vai encontrar o faturamento médio. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 45 mil reais para facilitar a conta. Aqui em gastos fixos médios mensais, você precisa também tomar muito cuidado. Por quê? Porque aqui em gastos fixos você vai somar tudo o que você paga mensalmente. E eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho medo de dar exemplos de gastos fixos, porque às vezes o pessoal fala, você esqueceu disso, esqueceu daquilo. São só exemplos, você precisa analisar a sua empresa para entender quais são os gastos fixos. Por exemplo, aluguel, todo mês você paga, luz, telefone, internet, o seu prolabore, o seu salário, salário dos seus funcionários, enfim, tudo que você paga mensalmente, o contador, tudo que você paga mensalmente e que não altera conforme o volume de vendas, vai entrar em gastos fixos. Por exemplo, o aluguel é 2 mil reais. Se você vender um notebook ou vender 100, você vai pagar os mesmos 2 mil reais. Então ele é um gasto fixo. O salário de um funcionário, o salário dele, se ele vender um notebook ou não vender nenhum, você vai pagar o mesmo salário. Aí você pode falar, não, mas tem comissão. A comissão está contada aqui porque é variável, justamente para diferenciar o que é variável e o que é fixo. Tudo bem? Aí você pode falar, Renan, eu tenho uma indústria e quanto mais eu vendo, mais luz eu gasto. Então quer dizer que a luz é variável? Pode ser. A gente entra em outra categoria, a gente entra em gastos variáveis e semivariáveis, gastos fixos e semifixos. Para não complicar, olhe para os gastos, sempre aqueles gastos que se mantêm fixos, que não se alteram tanto conforme o volume de vendas, considere ele como fixo. Essa conta ela não vai ter um nível de exatidão 100%, mas vai te dar uma boa noção de qual é o seu lucro líquido, tudo bem? Então, vamos supor que você
somou todos os seus gastos fixos médios mensais e chegou no valor de, por exemplo, R$13.000. E aí, a própria calculadora já faz esse cálculo, 28,9%. O que seria isso? Seria, no nosso faturamento de R$45.000, 28,9% vão para pagar gastos fixos. E quando a gente faz essa conta, a própria planilha já puxa aqui 28,89 e já entrega o valor de gastos fixos por mês. E esse é o nosso lucro líquido, 6,05. Ou seja, vamos interpretar isso daqui. Se eu vender o notebook por R$2.497 e tiver essa estrutura de gastos aqui, no final das contas, de lucro líquido, vai me sobrar R$150,97, ou seja, 6,05% de lucro líquido. Em outras palavras, para cada R$100 que eu vendo, em média, R$6,05 é de lucro líquido. Talvez você deva estar falando, Renan, desse modo eu vou morrer de fome, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Note que nos gastos fixos, o seu prolabore, o seu salário, o dinheiro que você recebe todos os meses da empresa para comprar qualidade de vida para sua família, para bancar as despesas da casa, para pagar a escola dos filhos, ele já deve estar aqui. Acima disso, acima desse prolabore, esses R$150 ou 6,05 é de lucro líquido da empresa, que pode ser reinvestido no negócio para gerar mais lucro ou pode ser retirado por você, pode ir direto para o seu bolso, por exemplo. Vamos supor que você conceda um desconto de 10% e esse número aqui pode ser variável, você pode preencher menos 5%, menos 15%, você pode alterar isso daqui. Vamos supor que você conceda um desconto de 10%, vamos ver como é que vai ficar. Vamos preencher tudo igual, aqui, e concedendo um desconto de 10%, ou seja, vendendo o mesmo notebook com a mesma estrutura de custos por R$ 2.247,30, você vai ter um lucro líquido de apenas 0,04%. Em outras palavras, para cada R$100 que você vende, você lucra 4 centavos nesse caso, na situação 2. E na situação 3, vamos preencher igual aqui, 6%, 5%. Aqui na situação 3, vendendo com 20% de desconto, você vai ter um prejuízo mensal, não, desculpa. Você vai ter um prejuízo nessa venda, nessa operação de negativo 7,47%. Ou seja, você vai perder de dinheiro nessa operação 149,22. Uma situação que pode acontecer é a seguinte: Renan, eu fiz as contas e tem um produto que está gerando prejuízo a cada venda. Só que no final do mês a minha empresa dá lucro. O que está acontecendo aí é que, muito provavelmente, você tem outros produtos que estão gerando um lucro excedente, que estão encobrindo, tapando esse buraco, esse prejuízo que esse produto está gerando. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte: aqui ao invés de você colocar o preço de venda à vista, por exemplo, se você trabalha com prazo, você pode fazer o seguinte: você pode dizer, esse daqui não vai ser o preço à vista, eu vou colocar o preço a prazo, então R$ 2.997, por exemplo. E aí você sabe que esse é o preço a prazo, ou seja, vendendo a prazo você ganha 15%, tem uma lucratividade de 15%, um lucro líquido de 15% na venda desse produto, ou R$ 451. E aqui você pode dizer o seguinte: comprando à vista, o preço fica 10% mais barato. E aí você tem já o preço à vista, onde eu estou indicando com o mouse aqui, e você sabe que você irá ganhar em torno de 271 ou 10% vendendo à vista. E assim por diante. Você pode trabalhar essa planilha para entender como é que os números se comportam, traçar metas e traçar estratégias para aumentar a lucratividade da sua empresa. Mais 2 recados importantes antes de terminar esse vídeo: o seguinte: o que vai impactar principalmente o lucro líquido, a porcentagem de lucro líquido que você tem em cada operação é o faturamento médio e os gastos fixos mensais. Note que, nesse caso aqui, o lucro líquido, nesse exemplo, é de 15,07%. Olha só o que vai acontecer se eu manter a mesma estrutura de gastos fixos, porém aumentar de 45 para R$50 mil o faturamento. Preste atenção. Passou para 17,95, ou seja, se eu manter os meus gastos fixos e aumentar o faturamento, automaticamente a minha lucratividade aumenta. Deixa eu voltar aqui a 45 mil
E preste atenção o que vai acontecer se eu conseguir reduzir os meus gastos fixos de 13 mil para, por exemplo, 10 mil reais e conseguir vender a mesma coisa. Preste atenção. Foi para 21%. Olha só, de 15, reduzindo apenas 3 mil, foi para 21. Enfim, você pode trabalhar, fazer simulações, traçar estratégias e eu tenho certeza que essa planilha vai te ajudar a fazer uma melhor gestão de preços na sua empresa. A partir de agora deve estar aparecendo outros vídeos aqui na tela. Clique em qualquer um deles e continue assistindo o conteúdo aqui do canal. Clique na minha foto para se inscrever, porque aqui tem conteúdo novo toda semana sobre gestão para pequenas empresas. Meu nome é Renan Sassi e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!